sintam-se acolhidos na nossa casa e que a doce e serena paz de Jesus esteja com todos nós. Seguindo o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o tema de hoje está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse tema, ele é muito rico de ensinamentos e abre muitas perspectivas. Por exemplo, nós podemos olhar com um viés mais religioso, através da fé cristã, que quando estamos em sofrimento, nós vamos encontrar um Deus bondoso, amoroso, justo, que nos ama e que nos consola. E vamos olhar também a conduta de Jesus através do seu Evangelho, nos ensinamentos, nas pregações, na pregação da montanha, já que esse tema é das bem-aventuranças, e nos momentos marcantes que ele executava as curas às pessoas que sofrem. Já a doutrina espírita, ela faz uma abordagem que trabalha os aspectos morais, como um raciocínio mais lógico e objetivo, onde os espíritos nos dizem que todo sofrimento ele tem uma causa, ele tem uma origem. E os espíritos nos alertam para a nossa conduta, para que a gente possa, de alguma forma, identificar essa causa quando for possível, quando não for possível, que a gente saiba pelo menos a sua origem. Esse capítulo é um capítulo que tem muitos tópicos, e não dá para falar de todos em 20 minutos, né? Então eu vou falar dos 3 primeiros, que é justiça nas aflições, causas atuais das aflições, ou seja, causas que a gente encontra na atual encarnação, nessa existência, e causas anteriores às aflições, que a gente não vai encontrar a causa, pelo menos nessa encarnação. Esse capítulo das bem-aventuranças é um capítulo que todos nós deveríamos ler e reler constantemente. Cada vez que nós lemos, a gente se encontra. Parece que tudo que está escrito ali foi feito para nós. Quando a gente abre uma página aleatória nesse capítulo, a gente vai ver que parece que naquele contexto que a gente está passando naquele momento, parece que Jesus escreveu aquilo para a gente, né? E na verdade escreveu para todos nós. Que somos seres humanos que ainda trazemos uma série de fragilidades no nosso espírito, na forma de conduzir a nossa vida. Então, todos nós que sentimos angústia, sentimos desassossego, sentimos incômodo, que sentimos ainda muitas dificuldades para uma série de situações que a vida nos apresenta, os ensinamentos desse capítulo, eles mostram claramente que ainda não estamos bem resolvidos moral e intelectualmente. E eu vou começar com uma citação de Emmanuel, extraída do livro Fonte Viva, que o tema Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Emmanuel disse: os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e as dores transitórias da vida, por benditas e honrosas oportunidades de servir com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Então a palavra-chave para essa citação é a resignação. E ela vai aparecer nesse estudo aqui várias vezes, né? Então é por esse caminho que nós temos que raciocinar. Uma prova bem suportada é aquela que não nos tira a fé. É aquela que, apesar do grau de dificuldade, não tira o nosso ânimo, compreendendo que toda prova é redentora para o nosso processo evolutivo e que tudo vem a moldar o nosso espírito, nos tornando bons, amorosos, justos. Ainda que a provação seja a maior tempestade das nossas vidas, a recomendação e os ensinamentos de Jesus é para que todos nós fiquemos firmes e confiantes.
Então, a primeira coisa que temos que fazer é perguntar a nós mesmos se eu acredito realmente nas promessas de Jesus. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, pois serão saciados. Ele disse: serão consolados, serão saciados. O verbo está no futuro, não é para daqui a 2 horas, nem para o dia seguinte, é para uma vida futura. Né? As compensações de Jesus promessas aos aflitos da terra somente podem se realizar na vida futura. Sem a certeza do futuro, esses ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais que isso, seria uma enganação. E mesmo com a certeza, fica difícil de entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Então, falando na justiça, nas aflições, para entender as aflições da vida, é preciso que fixemos de forma bem acentuada a nossa confiança nas promessas de Deus. Pergunta é, nós realmente acreditamos nas promessas de Jesus? Esse Pai que Jesus nos traz, que nós chamamos de Deus, nós já entendemos? Está bem internalizado em nós esse Pai que é bondoso, misericordioso, justo e que nos ama? Porque na hora que eu não acredito nisso, eu começo a desfazer tudo que eu acredito de Deus. E aí surgem algumas afirmações, algum questionamento, né? Por exemplo, eu não mereço tudo o que está acontecendo comigo. Não mereço sofrer desse jeito. O que eu fiz para merecer isso? Não é justo aquele fulano da minha família estar passando por isso. Questionamentos desse tipo estão dizendo o quê? Que Deus não é justo, que Deus não me ama e que Ele me abandonou. Mas na hora que eu consigo realmente entender que eu sou filho desse amor, que Deus me ama, que Ele é justo, qualquer situação de aflição, de uma dor pungente, seja na minha vida ou na vida dos meus familiares, eu começo a compreender que aquela aflição, aquele sofrimento é efeito ou consequência de uma causa, e pela confiança que eu tenho em Deus, na misericórdia de Deus, eu compreendo que tudo aquilo é justo. Mas mesmo assim, ainda pode surgir algumas perguntas que é difícil até da gente entender. Por exemplo, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Então, a fé no futuro, ela pode consolar, proporcionar paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho e nem com parcialidade. Dessa forma, as contrariedades da vida, elas têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. E Jesus colocou os homens a caminho dessa compreensão, dessa causa, e nos dá o caminho através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos próprios Espíritos. Então, entrando no segundo tópico, que é causas atuais das aflições, nós vamos ver que no campo das aflições da criatura humana, nós podemos identificar causas que são ou que foram criadas nesta mesma encarnação. Isso quer dizer que nosso sofrimento geralmente advém da conduta que adotamos no exercício do livre-arbítrio ainda nessa vida. E ao buscar as origens desses males terrenos, nós vamos perceber que muitos destes males são a natural consequência do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Vejo como alguns exemplos como tudo isso é possível. Eu vou até ler do jeito que está no livro. Ouçam bem. Quantos homens caem por causa da sua própria culpa?
Quantos são vítimas do seu próprio desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem e má conduta por não limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, frutos de interesses e de vaidades, nas quais o coração não serviu para nada? Vocês percebem que é coisa comum no dia a dia da nossa vida. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda ordem? E esse então, quantos pais infelizes por causa dos filhos, por não combater neles, desde pequeno, as manifestações de suas má tendências, por indiferença ou por comodismo, deixaram de desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, sentimentos que ressecam o coração, e depois, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e ingratidão deles. Quanta gente não vê isso por aí? Então, se analisarmos qualquer uma dessas situações, nós vamos encontrar uma possível causa nessa existência. E se voltarmos no momento dessa causa e questionarmos o porquê de agirmos daquele modo, naquele momento, nós vamos perceber que os nossos valores éticos, morais e espirituais não estavam bem fundamentados, não estavam bem desenvolvidos. Por isso, as nossas escolhas equivocadas. E mais ainda, se olharmos as causas dessa causa, voltarmos no momento dessa causa e olharmos se não estavam bem fundamentadas, por quê? Nós vamos compreender que essas causas, elas vêm de muito tempo. Pois é a nossa bagagem que arrastamos, né, conosco. A nossa bagagem moral, espiritual, energética, vibracional. E toda essa essência, nossa essência, ela vem se formando através das nossas encarnações até chegarmos aqui na nossa melhor versão. Aí nós vamos perceber que nós temos muitas virtudes, muitas qualidades, mas também temos muitas imperfeições e sequelas. E na hora que a gente for posto à prova, essas sequelas vão nos atrapalhar na nossa escolha. Então, aqueles de nós que estamos feridos no coração, pelas contrariedades e decepções da vida, é preciso que interroguemos friamente as nossas consciências. Devemos buscar primeiro a origem dos nossos males, porque depois não adianta dizer: se eu soubesse, se eu tivesse feito, deixado de fazer tal coisa, eu não estaria assim. Se no início da vida eu soubesse o que eu sei hoje, quantas faltas eu teria evitado. Então, a quem culpar senão a nós mesmos? Não devemos atribuir a ninguém os nossos infortúnios. Nós somos os artífices da nossa vida. Só que às vezes nós não reconhecemos isso e é mais conveniente, menos humilhante, acusar a sorte, a providência, o azar, a má estrela, quando na verdade a nossa má estrela é a nossa negligência. É importante saber que a lei humana, ela alcança certas falhas e as pune. Mas a lei humana, ela não atinge as faltas que nós cometemos a nós mesmos. No entanto, Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, e é por isso que nenhum desvio do caminho reto ficará impune. Não há uma só falta, por menor que seja, que não tenha forçosas e inevitáveis consequências. Entrando no terceiro tópico, causas anteriores às aflições,
Por exemplo, se há males dos quais o homem é a principal causa nessa vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhes são completamente estranhos. Parece atingi-los como que por fatalidade. E aqui nós estamos falando das causas que têm origem em outra existência, mas elas que nós trazemos de outras vidas. Quer alguns exemplos? Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos. Os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reveses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência. As calamidades naturais, as enfermidades de nascença, as deformidades, os transtornos da mente, etc. E muitos outros. E o que dizer, enfim, das crianças que morrem ainda pequenininhas e que apenas conheceram da vida o sofrimento? Onde está essa causa? A gente olha nessa atual encarnação e não consegue encontrar. E quando olhamos ou percebemos tudo isso, naqueles que nascem nessas condições, seguramente vamos ver que não fizeram nada nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação, e que nada podiam fazer para ser evitado. Eu estava formatando esse estudo quando cheguei nessa parte que eu lembrei de, se a gente pegar crianças de 10 a 15 anos que moram na Síria, no Oriente Médio, no Afeganistão, só conheceram até agora guerra. Não conheceram outra coisa. E de onde vem isso aí? Então, esses são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver, até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar. E que parece a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são o efeito que deve ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também deve ser justa. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não encontramos nessa vida atual, essa causa existirá numa vida anterior. É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se faz. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizermos nessa vida, seguramente fizemos em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. E é importante saber ainda que o homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente. Às vezes as provas que a gente precisa passar não vêm todas na próxima encarnação. Mas ele nunca escapa das consequências dos seus faltos. Os sofrimentos que nós defrontamos na vida presente, devido a causas anteriores ou até mesmo das faltas atuais, são, na maioria das vezes, a consequência natural de erros cometidos. E essas aflições são a nós atribuídas por uma rigorosa justiça de Deus. Não é que nós estamos falando de um Deus punitivo, um Deus que é vingativo, que ele ferro e fogo. Mas o homem suporta o que ele fez os outros suportarem. É a justiça de Deus. Se for duro, desumano, poderá por sua vez ser tratado da mesma forma. Se for orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se for avarento, egoísta, ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário numa próxima existência. E se for um mau filho, poderá sofrer com seus próprios filhos. Devemos então compreender que cada um tem aquilo que merece e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer nunca de que, por enquanto, ainda está no mundo inferior ao qual está preso devido às suas imperfeições. As tribulações da vida, elas são impostas aos espíritos endurecidos
teimosos no mal e muitos ignorantes, que ainda são incapazes de fazer escolhas conscientes, mas que são provas escolhidas livremente por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem. Então, essas aflições, elas são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que nos castigam, e são também provas que nos preparam para o futuro. Dessa forma, a gente tem que render graças a Deus que, em sua bondade, Ele dá ao homem a oportunidade da reparação e não nos condena irremediavelmente pela primeira falta que cometemos. Entretanto, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados nesse mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar seu progresso. Então, a expiação, ela serve sempre de prova, porém a prova nem sempre é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, pois o que é perfeito não tem necessidade de ser provado. Os espíritos só podem alcançar uma perfeita felicidade quando são puros. Qualquer impureza impede sua entrada em mundos felizes. Nas suas diversas existências corporais é que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. As expiações apagam as faltas e purificam. Então, depende de nós, da nossa resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perdermos o seu fruto pelas lamentações. Caso contrário, teremos que recomeçar. E para finalizar, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem com resignação. E essa resignação faz compreender o porquê do nosso sofrimento como início da cura. A análise diária e contínua dos nossos atos, ela é decisiva para o nosso melhoramento. E a oração amplia nossa faculdade de entendimento da nossa existência e da vida real. Busquemos, então, expandir a nossa consciência e o caminho é mergulhar dentro de nós e nos conhecer melhor para melhorar aquilo que não está bom. Com isso eu fico por aqui. Essa é a minha contribuição de hoje. E obrigado a todos pela atenção. Desejo a todos uma excelente semana e que tudo corra bem, se Deus quiser. Amém.